ok? E a gente tem falado sobre essa questão de missão, e a gente precisa entender missão na plenitude daquilo que seja o querer estabelecido por Deus. Porque se não entendermos, nós vamos fazer as coisas da forma correta? Não. Quando nós decidimos, se ainda não entendemos ainda, encaramos a missão como enviar alguém para algum lugar para plantar igreja, nós pensamos na perspectiva de formar pessoas para que sejam membros da nossa denominação. Se nós estamos pensando assim, nós estamos errados. Isto é formar prosélitos, isso é formar pessoas para uma visão de religião. E essa não é a nossa intenção. E o que nós temos deixado claro e falado é que é extremamente importante. Nós precisamos entender qual é a nossa missão neste mundo. Parte do compromisso de entendimento da minha responsabilidade diante de Deus, do meu compromisso com Deus, para que eu possa entender a plena missão que Ele estabeleceu. Se nós olhamos lá em 1 Pedro 2,9, fala acerca do quê? Fala acerca que nós somos um reino de sacerdotes, somos uma nação santa, somos um povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, no verso 10, fala o quê? Fala que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida de todo principado e toda potestade. Então, a nossa responsabilidade, está voando papelzinho lá, se alguém puder catar. A nossa responsabilidade diante de Deus parte de um compromisso pessoal com Ele, a partir do momento que eu entendo qual é a vontade de Deus para a minha vida. E isso é extremamente importante. Qual é a vontade de Deus, o que Ele fez? Quando nós entendemos o que Pedro escreveu, que somos sacerdotes, que somos uma nação santa, que somos um povo de propriedade exclusiva dele, e se a gente lê lá em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 3 e 4, fala o quê? Que nós somos coparticipantes da natureza divina, que nós somos feito uma nova criatura, que recebemos da vida de Deus. Para quê? Para rejeitarmos as paixões do mundo, as paixões humanas. Para quê? Para que a gente revele a sua glória. Nós fomos feito uma nova criatura, somos um ser espiritual, fomos feito à imagem de Cristo. Para quê? Para sermos imitadores de Deus e imitadores de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual foi a missão de Jesus Cristo? Revelar o Deus invisível ao mundo. Qual é a nossa responsabilidade? Revelarmos o Deus invisível ao mundo por meio da igreja. Eu, na minha individualidade, revelo Deus? Não. Deus se revela através da relação. Através da relação que nós estabelecemos uns com os outros, na maneira como nós agimos e reagimos, e a gente precisa, quando falamos de santificação, é neste processo de rejeitar as paixões humanas, ou seja, a forma de pensar da natureza humana, para vivermos segundo aquilo que seja o fundamento da vida, do caráter e da natureza de Deus. Manifestar o ser espiritual, vivermos como Cristo e andarmos como Cristo neste mundo. Por isso nós somos chamados de cristãos. Então, quando nós saímos a proclamar o Evangelho, que foi uma ordem que Jesus deu lá em Mateus 28, 18 e 19, ele fala o quê? Para ir por todo o mundo, fazer o quê? Pregar, batizar e ensinar tudo aquilo que ele havia ensinado. Por quê? Ele está falando de ensinar sobre os dogmas, sobre a nossa forma de pensar, a maneira como devemos viver o Evangelho. Ele fala acerca de ensinar a obedecer algumas regras? Não. Ele, muito pelo contrário, ele fala para a gente não ser como os religiosos da época, que saíam, formavam prosélitos, ou seja, convertiam pessoas ao judaísmo, mas faziam daquelas pessoas muitas vezes piores do que eram.
que a gente precisa entender? Que nós não estamos aqui para formar religiosos. E para isso nós precisamos deixar de ser religiosos. E para deixarmos de ser religiosos, nós precisamos entender o que Deus fez na nossa vida. Ele tendo feito de nós um novo ser, uma nova criatura, ser um espiritual que recebemos da vida dele, o propósito dele para nós é o quê? Que nós o revelemos. Então, qual é a nossa missão? A missão de Deus para nós foi se revelar através de seu Filho, e ele enviou o seu Filho para que ensinasse, falasse e mostrasse quem era o Pai. Porque ele fala acerca disso. E outra, ele fala mais acerca de nós. Ele diz, olha, quem recebe vocês, recebe a mim. Quem recebe a mim, recebe o Pai. E em João ele fala o quê? 10:34, se eu não estou enganado, ele fala o quê? Assim como eu fui enviado, eu vos envio. O que nós precisamos entender é que a nossa missão neste mundo, como peregrinos, como cidadãos do reino de Deus, como sacerdotes, fala do quê? Fala de proclamarmos aquilo que seja a vontade de Deus. Nada mais, nada menos do que isso. E a gente precisa entender isso. Tendo eu esse entendimento, entendo o entendimento que eu saio, muitas vezes, para anunciar o Evangelho, eu tenho que olhar o quê? Nós temos vários exemplos, e alguns exemplos que foram compartilhados aqui, de irmãos que saíram do seu país, de sua cultura, de seus valores, foram para outras nações. Eles tiveram o resultado de esparramar o reino de Deus quando eles entenderam que o que eles precisavam fazer não é trazer a sua cultura e querer colocar essa cultura para aquele povo, mas assumir a cultura daquele povo e aí sim, dentro dessa cultura, anunciar o Evangelho do reino de Deus. E é isso que a gente precisa entender. Mais do que isso, quando nós falamos de missão, de cumprir a nossa missão, de sermos missionários neste mundo, como o Fernando compartilhou aqui, a gente precisa entender que o meu ambiente, ele fala de quê? Fala da minha casa, fala da minha rua, da minha cidade, do meu bairro. E a gente precisa entender que fala do meu estado, fala do meu país e fala de todas as outras nações. Onde eu vou? Não sei. Deus tem isso e tem um chamado para você. Mas o que importa é que estando em casa ou estando lá do outro lado do mundo, você tem que ser quem Deus chamou você para ser. Não segundo aquilo que você é, mas segundo aquilo que é a vontade de Deus e o querer de Deus, para que essas pessoas com quem você está convivendo conheçam a Deus. Então, qual é o propósito de Deus para nós? Que as pessoas conheçam Deus através das nossas vidas. Então, o que nós precisamos nos preocupar? Em revelar esse Deus. Como eu revelo esse Deus? Entendendo que eu fui capacitado para isso, fui habilitado. Por isso eu tenho que me empenhar no processo de santificação, de rejeitar a maneira de pensar deste mundo, porque se eu não deixar de pensar como se pensa no mundo, ou seja, segundo a minha velha natureza, eu vou revelar Deus ao mundo? Não vou, nem hoje, nem amanhã e nem nunca. Eu vou simplesmente ser um religioso que fala acerca de Jesus Cristo e talvez até fale muito mal acerca de Jesus, mas o meu testemunho vai dar o quê? Nenhum testemunho acerca de Deus. E nós precisamos repensar as nossas vidas a partir deste princípio e nos empenhar nisso. Isso quer dizer que a gente não vai errar, não vai pecar? Não, muito pelo contrário. Mas nós precisamos entender o que nós precisamos fazer. Lá em 1 Coríntios 9, a partir do verso 16, Paulo explicando aos irmãos de Coríntios, ele fala, lá em 1 Coríntios 9, a partir do verso 16, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão?
é que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi com o judeu como judeu, a fim de ganhar os judeus. Mas os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que Paulo está falando? Simples, resumindo, ele faz de tudo para ganhar alguns. Para quê? Para que conheçam a salvação de Deus. Paulo está preocupado com o pensamento dele, com a forma de agir, com seus valores pessoais? Não, nenhum. Paulo está preocupado em que as pessoas conheçam a Deus. Por isso ele fala, olha, com o judeu eu ajo como se estivesse debaixo da lei, e com o gentil, como se não existisse lei alguma. Mas ele estava debaixo da lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Jesus disse, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ele amou e deu a sua vida em nosso favor. Porque merecemos? Não, muito pelo contrário. Ele deu a sua vida para que nós conhecêssemos o Pai. Qual é o propósito de Cristo? Quando nós entendemos o que é o amor, nós entendemos que não deixarei de me empenhar e de esforçar em favor do outro, para que o outro conheça a Deus. Paulo escrevendo diz que quem ama, de fato, quem entende a lei do amor, não pratica o mal contra o próximo. E quando é que eu estou praticando o mal com o próximo? Quando eu não entendo, não compreendo que é minha responsabilidade revelar Deus a ele. É minha responsabilidade manifestar as virtudes de Deus diante dele. Revelar graça, revelar compaixão, paciência, longanimidade, o amor que Cristo ofertou em nosso favor, que foi derramado em nossas vidas pelo Espírito Santo. Tudo que nós temos que revelar e mostrar não provém de nós, mas provém do próprio Espírito que nos dá, provém de Deus. E o que nós precisamos entender é que nós somos chamados para revelar esse Deus. E que nós temos que fazer de tudo para alcançar essas pessoas. Por isso, quando falamos de missão, nós temos que entender que o escopo de atuação da nossa missão, ela está principalmente no ambiente e na sociedade onde nós estamos, ou seja, na comunidade onde nós estamos. Quando nós falamos do quando nós falamos do início da igreja, que saíram de Jerusalém, foram por toda a Samaria, Judéia, tudo pregando e anunciando o Evangelho, nós estamos falando de comunidades que tinham de 1.000 a 3.000 pessoas. Ou seja, quando você olha uma comunidade dessa, o quanto de diversidade existe? Mínimo. Qual o processo de transformação de pensamento, de mudanças, de revolução? Pequeno. Isso mudou com o tempo? Não, tanto que se você vai para uma cidade pequena, você vai ver que em termos de mudanças de tradição, de evolução, de variedade, tudo é muito pequeno. O processo é muito mais lento do que numa cidade grande.
Quando nós pegamos o evangelho que Paulo anunciou, aonde Paulo procurou fazer a evangelização? Ele procurou as pequenas cidades? Não, ele procurou as grandes cidades. Cidades que eram centros comerciais, cidades que eram centro cultural e de inteligência e centro de poder. Nós estamos falando de que cidades? Nós estamos falando de Antioquia, que na época tinha, por exemplo, algo em torno de 500 mil habitantes. Nós falamos de Corinto, nós falamos da cidade de Roma. Então, isso que a gente precisa entender e compreender. Para cada ambiente, para cada realidade, nós temos uma forma de agir, uma maneira de atuar, e que, independente de ser grande ou ser pequena, o nosso posicionamento deve ser o mesmo. Se eu saio de Uberlândia e vou para uma cidade pequena de 5 mil habitantes, como é que eu vou agir? Eu vou agir como se eu estivesse em Uberlândia? De jeito nenhum, porque se eu agir isso, o que vão achar de mim? Simplesmente que eu sou um bicho estranho. Se eu saio de Uberlândia, eu vou para São Paulo e vou agir como se eu estivesse em Uberlândia, o que vai acontecer? É do interior. Embora muitas pessoas saiam das cidades aqui perto, de Nova Ponte, de Monte Alegre, tudo isso, e acha que está vindo para uma metrópole. E Uberlândia não é metrópole. Metrópole é muito maior do que isso. Mas é uma cidade grande, é uma cidade como Antioquia, que já apresenta diversidade muito grande, que já está muito ligada. E se nós falamos de nossa época, nós estamos falando de pessoas que estão conectadas na sua maioria, exceto os mais velhos, ou até criança já está muito conectada hoje. Mas se a gente fala de mudança de cultura, se você fala numa cidade pequena, pessoas mais velhas têm dificuldade com a internet, na cidade grande já não tem tanto. É mais difícil, mas não tem tanto. Já consegue acessar, usar e está participando dessa tecnologia. Mas quando falamos de Uberlândia, muitas pessoas ainda vão almoçar em casa, voltam para o serviço, alguns têm 1h30, 2 horas de almoço. Em cidade grande isso acontece? De jeito nenhum. Uma cidade como São Paulo, você sai de manhã, volta só de noite, quando você não perde 2 horas, 3 horas no trânsito. A sua vida é totalmente diferente, a sua forma de viver é totalmente diferente. O aspecto de fazer compras, o aspecto de passear é totalmente diferente. Só para vocês terem ideia, nós moramos em São Paulo por 9 anos. Nós saímos de lá e fomos para Petrópolis. Acostumados com São Paulo, nós saímos de tarde, chegando em Petrópolis, a gente vai chegar por volta de 7 horas, aí a gente deixa as coisas no hotel, que estávamos mudando para lá, para depois acertar as coisas da casa, arrumar para poder mudar para casa. Aí a gente vai no restaurante e vai jantar. Nós chegamos em Petrópolis, eram 6h30 ou 7 horas, foi no inverno, que foi em junho, já estava um breu danado, não tinha uma viva alma na rua. Não tinha um comércio e nenhum restaurante aberto. Então, assim, essas coisas que a gente precisa entender e precisa compreender. Então, quando eu vou para um lugar, quando eu estou num lugar, quando eu quero atingir algumas pessoas com o Evangelho, não adianta eu querer atingir as pessoas segundo o que eu penso, segundo o que eu acho. Eu preciso entender as pessoas, sua cultura, seus valores, e aí sim anunciar o Evangelho segundo uma perspectiva que ele entenda. Dá para anunciar o Evangelho da mesma maneira para dentro de uma universidade e dentro de uma outra instituição em que ampara pessoas com necessidade? Não dá, é aspecto totalmente diferente. Mas nós precisamos entender isso e compreender. Por isso, Paulo, quando adotou essa estratégia de ir por grandes centros e proclamar, ele fez isso com um propósito, embora os grandes centros não eram tão grandes como hoje. Quando a gente fala de metrópole, nós estamos falando de mais de milhões de habitantes. Ele fez isso por quê? Porque ele sabia que aquelas pessoas que ele alcançassem, e normalmente nesses centros culturais, rotas de comércio, tudo isso, o que acontecia? Essas pessoas se movimentavam, e elas iriam automaticamente levar aquilo que aprendeu para outros lugares, e o nosso propósito é levar isso. É levar o reino de Deus
a mensagem, a vida, o evangelho para outros lugares. E nós estamos falando de um estilo de vida, não é de uma religião. Isso que a gente precisa entender e compreender. Nós não pregamos uma religião onde as pessoas vão ao culto aos domingos e pequenos grupos durante a semana ou cultos durante a semana. Não é esse o propósito. Esses momentos são momentos para estarmos juntos, para compartilharmos, para aprendermos, para crescermos. Mas o reino de Deus a gente revela nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, entendendo quem eu sou e qual é o meu papel neste mundo. Então, no relacionamento com as pessoas, eles vão ver Deus. Porque se não estiverem vendo Deus, estiverem vendo a mim, elas vão conhecer a Deus? Não vão. A santificação é para que a gente entenda isso, para que as pessoas vejam a Deus. Por isso o autor de Hebreus, quando disse, olha, sem a santificação ninguém verá a Deus, ele está falando de mim? Não, ele não está falando de mim, ele está falando do outro. Ninguém vai ver Deus se eu não me santificar. Eu santifico não é para mim. Eu não santifico não é para chegar mais perto de Deus, mas para que eu possa levar Deus até as pessoas. E é isso que eu preciso entender. Como eu faço isso? Caminhando, apanhando, errando, acertando, mas principalmente congregando, estando junto, para que a gente possa, entre nós, aprender, errar e saber que se eu errei, isso quer dizer que vai ter problema? Não. Mas eu sei que o meu irmão vai me perdoar pelo meu erro, pela minha falha, e eu vou entender o que eu fiz errado, para que eu não faça a mesma coisa no mundo. Porque esse é um ambiente onde nós precisamos nos curar. Por isso nós precisamos entender que era um processo de conhecer Deus. E a gente precisa entender isso. Então, quando eu estou falando de missão urbana, de pregar o evangelho dentro dos centros urbanos, eu estou falando de quê? De olhar a perspectiva daquelas pessoas que eu vou alcançar e anunciar o evangelho segundo aquelas pessoas e não segundo a minha perspectiva. O que normalmente a gente quer fazer é ir lá, fazer as pessoas se converterem, trazer para o meu ambiente e fazer com que elas mudem. E nós estamos fazendo errado se nós continuamos a pensar desse jeito. Nós temos que ir, fazer as pessoas converterem lá, ficarem lá, e nós ficarmos lá ajudando elas a entender e compreender o que elas precisam fazer, para que aquele ambiente todo possa conhecer a Deus. Se nós tiramos as pessoas de lá, elas vão conhecer Deus? Não vão. Porque nós tiramos as pessoas de dentro. E aí, para voltar, o cara se converte, vira um prosélito tão grande que ele esquece como ele era e o que ele fazia naquele meio. Então, ele não vai conseguir ir lá e anunciar o evangelho. Por quê? Porque o evangelho que está sendo anunciado é tão diferente daquilo que ele deveria estar fazendo. Porque nós estamos ensinando as pessoas a serem religiosas e não simplesmente a serem filhos de Deus neste mundo, revelando a compaixão, a graça e a misericórdia de Deus. E a gente precisa entender que a nossa missão é essa. Não importa onde eu estou, não importa o que eu esteja fazendo. O que eu preciso entender é que para cada grupo, para cada pessoa que eu quero atingir, eu tenho que adotar estratégias diferentes. E estratégia simplesmente não na minha perspectiva, mas na perspectiva das pessoas com quem eu quero me relacionar, para que possam conhecer a Deus. Não adianta eu falar do evangelho para um cientista da mesma forma que eu falo para um professor de primeiro grau. Eu tenho que adotar uma abordagem totalmente diferente, embora são professores. O que a gente precisa entender é isso. E isso é nosso papel, é nossa responsabilidade. Por isso, cumprirmos Mateus 28, 18 e 20, que é ir, mas é ir de coração, é ir de alma, é ir entendendo que nosso papel, nossa responsabilidade é só essa, revelar o reino de Deus. Todo o meu trabalho, todo o meu empenho para estudar, todo o meu empenho no serviço, para fazer o melhor, para trabalhar melhor, eu estou fazendo para quem? Para mim? Para eu ganhar mais dinheiro? Não, eu estou fazendo para quem? Para o Senhor e para que as pessoas conheçam o Senhor que eu conheço. Como eu levo a isso? Como eu vou agir isso? Quando eu entender compaixão, quando eu entender o que Deus fez por mim, quando eu for extremamente grato por tudo que Deus fez por mim. Na hora que eu entender a gratidão, de fato, do que Deus fez por mim, eu vou fazer de tudo como Paulo, para que as pessoas conheçam a Deus.
O importante é levá-las a conhecer a Deus. Mas eu preciso conhecer. Eu preciso entender. Não adianta. Não é sendo religioso que eu vou fazer com que as pessoas conheçam a Deus. E não se trata de trazer pessoas para a igreja. Se trata de levar a igreja, a família de Deus, o povo de Deus, para todos os lugares, de maneira que possam conhecer Deus. Nós não tiramos as pessoas do mundo. Nós colocamos as pessoas no mundo. Nós precisamos aprender. Nós temos que estar no mundo, ensinando, mostrando, revelando quem é Deus, para que assim possa haver a possibilidade de, como luz neste mundo, revelar a glória de Deus, revelar Deus e assim as pessoas quererem e desejarem conhecer Deus. Mas não da minha maneira, não na minha realidade, tem que ser na realidade deles. Isso é fácil? Não, essa é uma disposição, um compromisso, mas baseado no reconhecimento da minha gratidão por tudo aquilo que Deus fez por mim e que eu preciso fazer pelas pessoas, para que elas possam conhecer de fato. O que nos impede de fazer isso? Essa questão da nossa alienação como igreja, como família, com relação à realidade do mundo. O mundo está mudando e nós estamos achando que a gente anuncia o Evangelho da mesma forma, da mesma maneira que se fazia há 30, 40, 50 anos atrás. Por que muitas denominações estão diminuindo, caindo, e são pessoas que conhecem a Deus? Por quê? Porque querem anunciar o Evangelho da mesma maneira que faziam há 50 anos atrás. E não dá para anunciar o Evangelho como se fazia há 50 anos atrás, nem há 100 anos atrás. A realidade mudou. Agora, quer dizer que eu vou ser coerente com o que o mundo faz? Não, isso quer dizer que eu vou estar lá, mas eu vou continuar revelando o reino de Deus, com justiça de Deus, com a graça de Deus, com o amor de Deus. Não vou me corromper, não vou me deixar ser corrompido por aquilo que eles fazem. Mas eu sendo luz, as pessoas vão ver luz, e quem é de Deus vai se aproximar da luz, para que conheçam, para que compreendam. É esse o nosso papel, é essa a nossa responsabilidade. Fazer missão neste mundo, e fazer missão urbana, é entender essa realidade de como nós temos que anunciar para as pessoas o Evangelho. Não é manifestar o que nós somos, mas dentro da realidade da pessoa, revelar o Deus que nós conhecemos, como Paulo fala em Coríntios, fazer de tudo para que a gente possa salvar alguns. Porque nós somos os reconciliadores dos homens com Deus. Se não formos nós, quem vai fazer isso? Se não formos nós a nos dispor para ir, quem irá? Se nós não entendermos que nós temos o Espírito de Deus, que Ele nos capacita para que a gente proclame esse Evangelho, para que a gente restaure a vista das pessoas, para que coloque as pessoas em liberdade, quem irá fazer isso? Eu preciso conhecer Deus, porque somente conhecendo o Pai é que eu vou revelá-lo ao mundo. É a nossa luta, o nosso empenho, é a nossa jornada. Jesus disse: a vida eterna está em conhecer o Pai e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Isto está lá em João 17:3, que foi a oração que Jesus fez. Se entendermos isso, fica mais fácil entender o que a gente faz aqui. Entender que somos família, que somos membros uns dos outros, que devemos nos empenhar pela unidade. E por que devemos empenhar pela unidade? Porque é pela unidade que o mundo irá conhecer a Cristo. Não existe outra maneira. Isso quer dizer que nós temos que pensar da mesma maneira? Não, nós precisamos entender que ser unido no mesmo propósito não quer dizer pensar da mesma maneira. Amém? Que a gente possa entender, compreender isso, entender que o Evangelho que a gente tem que fazer e revelar neste mundo é falar dessas boas novas, falar dessa salvação, numa perspectiva que as pessoas entendam e compreendam, e não segundo a nossa forma de pensar ou segundo a nossa idiotice secular que a gente normalmente tem, achando que as pessoas têm que fazer do jeito que a gente faz. Tem uma experiência que passei em termos de vida profissional, já compartilhei aqui, compartilho com algumas pessoas. A gente precisava fazer um trabalho que envolvia uma
transformação de consciência e de entendimento. Mas não adiantava eu falar daquilo. Provas numéricas já tinha mais do que suficiente. Financeiramente já se provava que o projeto era viável e que ia trazer uma economia fabulosa para a empresa. Mas se as pessoas não entendessem, elas não iriam fazer o que precisavam. Eu andei com algumas pessoas da operação da empresa por 6 meses, 8 horas por dia. O que eu fazia? Nada, só conversar com as pessoas. Elas estavam estavam mostrando uma realidade diferente, ensinando-as sobre essa realidade. Mas eu vivi o dia a dia deles. Tanto que, no início, eles não me aceitaram, eu cheguei e falei assim, olha, eu não conheço nada de operação. Eu estou aqui para aprender sobre operação, sobre como vocês fazem as coisas, mas o meu intuito era outro. Era mostrar uma outra realidade que eles não conseguiam enxergar. Não porque eles não tinham conhecimento de como fazer, mas porque eles estavam fechados para aquilo. Foram 6 meses. A pessoa mudou o entendimento completamente. A pessoa implantou o projeto. Eu simplesmente dava o suporte, consultoria, acertando algumas coisas. Para você ver, eu não precisei. Mas o fato importante não foi isso. O fato mais importante, que foi mais ou menos 2 anos depois, a gente estava fazendo o mesmo trabalho em outra empresa e essa pessoa já tinha saído daquela operação daquela empresa. E ela veio trabalhar com a gente, no mesmo projeto. E ela começou a brigar com as pessoas da empresa. Porque as pessoas da empresa não estavam fazendo. E ele começou a chamar as pessoas de idiota, de burro, que não estavam enxergando. Um dia eu saí do serviço com ele, sentei numa mesa de boteco. Isso foi lá em Santa Catarina. E comecei a conversar com ele. Falei, olha, quando nós começamos a fazer o projeto lá, quando eu fiz isso, o que você fez? Eu fiz isso. Falei assim, o que a pessoa que você está sendo responsável por conduzir para que possa entender está fazendo? A mesma coisa que eu, a mesma coisa que eu fazia. E assim foram diversas situações. Eu falei, você está entendendo o que você precisa fazer? Quem vai implantar o projeto, quem vai fazer? Não é você, é ele. Se ele disser que não vai implantar, não vai, mas para ele implantar, ele precisa de entendimento que você tem, de como era e como precisa ser feito. Agora, você precisa revelar isso para a pessoa, ela precisa ter a sua mente aberta, o seu entendimento aberto. E Deus nos chama com relação ao reino de Deus da mesma maneira. Não adianta eu falar do reino de Deus. Eu tenho que ensinar as pessoas, eu tenho que mostrar às pessoas, eu tenho que mostrar no meu dia a dia. Com perfeição, a gente sabe que não. Quiçá, gostaria de ser perfeito, cheio de defeito. Mas a questão é o cheio de defeito? Não, é que mesmo nos defeitos, nós revelamos Deus. Porque quando pecamos, nós não somos orgulhosos o suficiente, mas somos capazes de chegar lá, humildes, e pedir perdão pelo nosso erro. O que a gente precisa entender é que não são os acertos e não são os erros os problemas. Os problemas somos como nós agimos diante das pessoas. A gente precisa entender que nós temos uma missão, temos uma responsabilidade, e é um compromisso que só assumimos com o Pai, e é compromisso pessoal. Ninguém assume por mim, não adianta eu falar para você, olha, você tem que sair daqui, evangelizar e fazer 30 discípulos. Não adianta isso, você tem que entender que você tem que fazer isso. E você não vai estar preocupado em fazer 10, em fazer 2, em fazer 10, 20, 30 ou 40 discípulos. Você simplesmente vai anunciar e revelar. Você vai fazer como o semeador, vai sair jogando a semente. Muitos vão se converter, para outros você vai estar simplesmente regando, outros você vai estar colhendo. E a gente precisa entender que esse é o nosso papel. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós sabemos que precisamos aprender, conhecer, compreender a Tua vontade, sermos instrumento da Tua justiça neste mundo, por isso nos conduza no entendimento da Tua vontade, na expressão do Teu querer, no processo de amadurecimento para que a gente possa glorificar o Teu nome e louvar Teu nome através das coisas que nós fazemos. Dê-nos o entendimento de Paulo, o discernimento de Paulo, para que a gente possa fazer tudo por todas as pessoas, para que todos possam conhecer o Senhor. E assim serem salvos deste mundo, reconciliados contigo e conduzidos ao conhecimento da Tua vontade. Que a gente possa ser o bom perfume neste mundo, que possamos ser cartas vivas do Teu reino e o revelar do Teu reino neste mundo,
entendendo que temos que anunciar a todas as pessoas, independente de raça, independente de credo, independente de sua formação, de sua cultura, de seus valores. É nossa responsabilidade. Mas abra o nosso entendimento para isso, para que a gente possa se comprometer com o teu querer, tua vontade, e sermos esse instrumento de graça do Senhor no mundo, para a glória e louvor do teu nome. Nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos concedido, e por essa semana que começa em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.